Olá! O mês de março chega sempre trazendo muitas reflexões sobre a mulher, o papel dela na sociedade, os seus direitos, machismo, violência. São tantos os aspectos para se discutir, especialmente na semana em que se celebra mais um Dia Internacional da Mulher. Mas para além do que o 8 de março representa, enquanto data que historicamente marca lutas em prol das nossas conquistas, o Câmara Aberta dessa semana escolheu trazer um tema que muitas de nós nos esquecemos: autoestima feminina. E aí eu pergunto, qual é a percepção, a imagem ou opinião que você tem de si mesma? Responder essa simples pergunta pode ser muito desconfortável para muitas. O que impacta a nossa autoestima? Qual a relação dela com a nossa felicidade? São todas essas reflexões que pretendemos trazer hoje aqui no programa. E por isso convidamos a psicóloga, palestrante e escritora Ana Nery de Medeiros. Se a nossa entrevista ajudar você a enxergar o quão incrível é a mulher que você olha no espelho, então tá tudo certo. Brincadeiras à parte, eu convido, vamos juntas? O Câmara Aberta está só começando. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Ana Nery de Medeiros. Obrigada, Michele. Obrigada pelo convite, toda essa equipe maravilhosa em falar esse tema tão impactante, emocionante e tão imprescindível nesse momento que nós estamos vivendo desse século XXI. Pois é, Ana, como psicóloga, palestrante, escritora, a percepção que você tem das mulheres, né? Que elas possuem sobre a própria autoestima, porque você lida com essas mulheres, você trabalha com elas, como é que você vê que elas estão lidando com essa autoestima? Conta pra gente algumas histórias que lhe impactaram, que lhe marcaram aí nessa sua trajetória. É verdade, a autoestima é aquela avaliação que você faz de si mesmo. Então, trabalhando com mulheres ao longo de todos esses anos, né, são 20 anos, e agora focada no trabalho com mulheres portadoras de fibromialgia, a autoestima das mulheres de 30, 40, 50, 60, 70 anos que estão altamente impactadas por aquela autoimagem, né, que elas não aceitam em si mesmas. Então, neste momento crítico que nós estamos vivendo, nós precisamos entender uma coisa. A autoestima é o sistema imunológico do cérebro. Não sou eu que estou dizendo isso. São pesquisas neerlandesas que estudaram a ligação entre o cérebro, o comportamento e o sistema imunológico. E descobriram que mulheres com autoestima elevada, elas tinham a capacidade de fortalecer o sistema imunológico com força, estando fortalecida porque tinha autoestima elevada. Já o contrário também era verdadeiro. Pessoas com baixa autoestima tendem a ser mais depressivas, mal-humoradas, frustradas, sempre poliqueixosas, revoltadas. E, consequentemente, elas desencadeavam mais o estresse facilmente e, consequentemente, o aumento de doenças, baseada nessa energia tóxica que carregavam. Mas isso não é de um momento para outro, né? A autoestima, ela é formada lá na nossa infância, porque os nossos primeiros mestres da autoestima foram nossos pais. E a formação da nossa personalidade nos primeiros anos de vida, quando eu observo as mulheres falando hoje, principalmente uma que eu atendi no leito do CTI, que tentou o suicídio, já você falando, né, as histórias que impactaram. Então, ela lembra que a vida dela não tinha sentido, perdeu o sentido por vários motivos, entre eles porque lembrava muito da mãe na infância, falando que ela não servia para nada, que ela nunca ia ser nada, que ela era feia, que ela fosse como a irmã, que era mais inteligente, era mais bonita, enfim. E ela foi se tornando a ovelha negra da família e o patinho feio da família. Então, a formação da personalidade e da autoestima começa dentro do nosso lar, com comparações que os pais mesmos fazem, às vezes sem querer, com os seus próprios filhos. Então, ela cresceu com isso, essa baixa autoestima. Entrou no casamento para fugir daquela família repressora, né? Uma família de religiosos, de religião fundamentalistas que são muito, né,
repressores à educação e entrou num casamento que não amava por conveniência só para sair de um problema, entrou no outro. Quando ela se viu que lá também estava sofrendo violência psicológica, né, se auto-sabotando, porque as pessoas que sofrem num casamento tóxico, né, abusivo, elas se auto-sabotam, sentem-se vitimizadas, estão sempre frustradas, cultivam muitos sentimentos de vingança. Então ela preferiu sofrer calada diante de tudo isso e foi lá, achando que ia resolver o problema desse grande sofrimento psíquico desesperador, que é, né, o grito desesperador da alma, da depressão, do depressivo, é a tentativa de suicídio. E ela achou que tomando a medicação e acabando com aquela vida de aparência, ela vivia de aparência, ela se comparava muito com a irmã, ela achava que resolvia tudo. Foi quando ela não conseguiu, graças a Deus, né, eu pude atendê-la no leito hospitalar e ela pôde retornar a vida dela desta vez, ao reeditarmos a história de vida dela desde a infância, quando ela trouxe a questão dessa criança interior ferida. Ela, né? Pôde, de certa forma, curar isso aí e enxergar ela mesma. Enxergar ela mesma, aceitar suas imperfeições e outra coisa, descobrir quão talentosa ela era para outras habilidades que não a aparência física. Então foi lindo esse momento que ela se superou e desenvolveu suas habilidades e se tornou uma nova mulher. Olha, Ana, em 2016, a gente faz até uma pesquisa assim, para conversar sobre um tema tão instigante como esse, e eu vi que lá em 2016, uma marca bem famosa aí de produtos de higiene e beleza encomendou um relatório global sobre beleza e confiança. E tem tempo, é claro, 2016, mas naquela época os dados revelaram que meninas entre 8 e 16 anos não se sentem nada satisfeitas com a aparência delas. 8 em cada 10 disseram que abdicam de participar de atividades rotineiras importantes, como interagir com os amigos, os entes queridos, né? E 7 entre cada 10 param de comer ou colocam a saúde em risco de diversas maneiras. Como você analisa isso? Acha que, apesar do tempo, esses dados ainda podem refletir a atual realidade da baixa estima? Sim. Estamos mudando, né? Aos poucos está mudando, mas ainda assim, e ainda é muito forte, porque as mídias digitais, os influenciadores digitais, o cyberbullying, né, na internet, na violência psicológica com pessoas, o bullying na escola, e até os próprios preconceitos mesmo dos próprios pais, como eu falei, das questões, né, da intolerância dos filhos comparando um com o outro. Então, toda essa bagagem, e claro, explodiu com a internet, né? É verdade. E com a internet as pessoas começam a se comparar uma com as outras, que quer aquele seio, quer aquele lábio, né, preenchido. São adolescentes. Tem um padrão que você tem que perseguir, né? Tem que perseguir aquele padrão que, na verdade, é uma ilusão muito grande, porque nós vemos pessoas parecidas com bonecas, querendo ser parecido com bonecas e guardando um vazio interior, sem essência. A pessoa não tem habilidades, talento, essência, é só a imagem que importa. E estamos mudando isso, pode observar nos novos youtubers agora, nos influenciadores digitais, com suas diferenças, com suas deficiências físicas. Era isso que eu ia perguntar, qual a importância da representatividade, de você se ver, enxergar uma pessoa parecida com você, que não tem esse padrão imposto aí de perfeição. Então, nós estamos vendo agora, para a gente compreender melhor essa questão da diversidade, a gente abriu o ano 2023 com a diversidade subindo né? Essa a questão rampa foi do Palácio do Planalto. Olha a diversidade. Ali tinha um cadeirante, tinha um deficiente intelectual, um deficiente mental, tinha um indígena, tinha povos originários, tinha várias pessoas de raças, religiões, etnias, cor diferentes. Então, aos poucos a gente está vendo gordinhas, fofinhas apresentando o programa, sendo o maior sucesso na internet, entrando nas novelas. Eu já vi uma influenciadora digital magrinha que estava causando o maior sucesso exatamente pela sua imperfeição. Ela pegou a imperfeição dela e começou a valorizar e é o maior sucesso. Na realidade, o que as pessoas chamam de imperfeição, na realidade somos perfeitos e imperfeitos, assim. Exato. Se a gente parar para pensar,
talvez o senso comum diga não é bem aquela realidade. E quando a gente se faz aquele parâmetro com o senso comum, a gente se frustra muito, né, Ana? Exatamente. Então, esse momento de nos sentirmos representados com nossas diferenças, nossas imperfeições, nossas estranhezas, aquela pessoa é estranha, mas está causando... Foi ali que ela buscou o fortalecimento da sua autoestima através daquilo que chamava imperfeição. Deficiência, imperfeito, eu não sou querido, eu não sou amado, né? Sou excluído do grupo. Porque essas, como você falou, as crianças de 8 a 16 anos que estavam passando por isso, eles passam por um conflito muito grande porque eles saíram da infância, eles nem são criança, nem são adulto. Estão passando o processo de desenvolvimento, dessa vez, da autonomia, da individualidade e do pertencimento a um determinado grupo. Então ele está buscando, e essa representatividade está trazendo para ele, eu posso, se ele é capaz, se ele chegou até aqui, eu também posso chegar. Então estamos vendo uma mudança dessa realidade que 2020. impactam positivamente na autoestima. Positivamente na autoestima do ser humano, nesse momento. Estamos conversando sobre autoestima feminina com a psicóloga, palestrante e escritora Ana Nery de Medeiros. Depois do intervalo, a gente volta, inclusive contando alguns caminhos que mulheres aqui de João Pessoa encontraram para elevar a autoestima. Até já! Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. A Câmara Municipal de João Pessoa apresenta... Fala, cidadão! Qual a função da Câmara dos Vereadores? Você sabe dizer quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa? Muita gente não sabe quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa. Não sabem diferenciar a Câmara da Assembleia Legislativa ou mesmo da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Muitas vezes confundem o que é dever da Prefeitura com o que é dever da Câmara dos Vereadores. E para comprovar se realmente existe tanta dúvida e confusão, nada melhor do que perguntar para os moradores da cidade o que eles pensam. Câmara Municipal, é lá que se cria o novo, lugar onde se dá aval e ainda é a casa do povo. Sobre a Câmara dos Vereadores, eu acredito que seja algo que seja para fortalecer a população, né? Tipo, no sentido de os vereadores têm que se juntar para crescer mais a cidade. A Câmara dos Vereadores, eu acho que tem que ter esse olhar. Eu acho que nossos 27 representantes têm que ter esse olhar para a nossa cidade, para estar, claro, vendo as parcerias com o governo do estado, com o governo municipal, para ver que cada vez mais essas coisas da Câmara Municipal estarem avançando, né? Eu digo essas coisas da Câmara Municipal, mas nossos vereadores e vereadoras. Apresentar projetos para facilitar a abertura de negócios. Eu acho que os vereadores deveriam trabalhar assim, incansavelmente, né? Porque eles trabalham incansavelmente atrás do voto. Então trabalhe também para a segurança, para a limpeza, desenvolvimento da cidade, tá entendendo? Responda o nosso voto. Projetos para criar infraestrutura, para atrair investimento e para facilitar a abertura de novos negócios para oferecer emprego a essa massa de jovens que está aí sem esperança, principalmente jovens da periferia. Como a gente pode ver, tem muita gente que não sabe ao certo quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa. E olha, isso é comum. A literatura sobre esse tema mostra que é assim no Brasil todo. Então o desafio é informar as pessoas, porque quando elas ficam sabendo podem cobrar, podem exigir mais e podem também ajudar a Câmara dos Vereadores a desempenhar o seu papel que é tão importante para a comunidade.
Um oferecimento Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com a psicóloga Ana Nery de Medeiros sobre autoestima feminina. Antes da gente retomar aqui o nosso bate-papo, eu convido a Ana e a você que nos assiste para acompanhar uma reportagem feita por Rosângela Marques com mulheres que encontraram na dança um caminho para elevar a consciência positiva sobre elas mesmas. Movimentos redondos, com mãos e braços, cabeça. Movimentos para tremer algumas partes do corpo, peitoral e quadril. A dança do ventre ganhou popularidade no Brasil com algumas características que eram vinculadas à exibição e sedução. Mas não é só isso. Aliás, é bem mais que isso. Quem conhece a fundo a prática dessa dança egípcia afirma que quando torna-se atividade regular, influencia na saúde, no emocional e também na sexualidade. Eu acho bem engraçado, porque às vezes tem mulheres que chegam aqui e dizem assim, olha, eu vou fazer 10 anos de casamento, então eu vim para aprender uma dança, para dançar para o meu marido, para reencantar ele. Aí eu só observo e digo, tá, vamos ver quem vai se encantar aqui nessa brincadeira. E aí, passado um mês, mais ou menos, ela se encanta com a dança, começa a se observar, a se perceber mais feminina, descobrir, né, nuances de movimento que ela não tinha antes. A gente equilibra os nossos hormônios, né, as pessoas que têm ansiedade ou depressão, isso também tende a melhorar quando ela começa a se ver e a se gostar do jeito que é, valorizando o que ela tem, sem ficar pensando em, eu quero, sei lá, colocar silicone, afinar a cintura. Não, então ela vai se gostar com o corpo que ela tem, vendo os movimentos que ela é capaz de fazer, se encantando consigo mesma, né? Então a dança, tem pessoas que vêm buscar pela atividade física, porque não quer estar numa academia, quer trabalhar de uma forma lúdica, tem outras que vêm buscar porque querem sair ou de uma situação onde viveram um relacionamento abusivo, né? Buscando se autoafirmar enquanto mulher, se empoderar. Então a gente vai ter pessoas de diversas idades, né? De diversas profissões. Essa turma é formada por mulheres na faixa dos 30 aos 60 anos de idade. Elas identificam os benefícios da dança e ressaltam principalmente a influência na autoestima. As falas delas denunciam esse algo a mais. A dança me transformou, me moldou completamente. A dança do ventre, ela mexe tudo com você, a questão do corpo, a questão da espiritualidade. Então, assim, eu acredito que o que mexeu foi a questão de realmente eu começar a olhar para mim com mais carinho, com mais amor, com mais afeto, com mais atenção. É uma dança da alma, é uma dança de vida, é vida. A dança é vida. Eu me descobri linda, maravilhosa. Eu sou linda, eu sou maravilhosa. Né? Então, eu brinco muito dizendo assim que hoje minhas fotos, né, que eu posto, que eu tiro... são fotos assim, com aquela alegria que veio com a dança. A dança, gente, é um divisor de águas. Eu vou fazer 53 anos e convido a você, desde jovenzinha até a maioridade, né? Venha, aqui é o seu lugar. Namastê. Levou atrás, peso na perna esquerda e o braço. Que bacana, né, linda, Ana? Linda. Olha isso. Sentir a autoestima aí das meninas, né, dessas mulheres, né? Então, essa coisa do corpo dançante, né, de se entregar a uma atividade que se conecta tanto com esse feminino, pode funcionar para muitas mulheres encontrarem esse caminho de resgate da autoestima? Com certeza, né? Essa modalidade da dança, do canto. A dança é um canto através do movimento corporal, da mulher soltar a voz. Observe que ela desbloqueia a questão
questões sexuais, desbloqueios sexuais, os movimentos corporais, a questão da dança que vem da origem desde o homem primitivo, aquela vergonha, até a repressão, né? Que é religiosa a vida inteira, né? A repressão das igrejas, né, fundamentalistas, que tudo é feio, tudo é pecaminoso, tudo é... Né? Não pode, nada pode. Então você se reprime e a sua sexualidade fica totalmente comprometida. Aí vem a dança para soltar e dizer: agora é sua vez, solte sua voz através da dança. Teve uma paciente que soltou a voz através do canto mesmo, muito reprimida, através da religião que ela frequentava junto com a família. E quando ela começou a soltar a voz e descobrir, foi o talento que ela buscou, né? Quem sou eu? Que é o primeiro passo para a busca da autoestima, é saber quem é você. Depois o auto-amor, né? O quanto eu me amo, quais são os meus talentos e descobrir essas habilidades. Então, vendo isso com essas mulheres maravilhosas de 30, 40, 50, 60, 70 anos, eu também trabalho com essas mulheres lá no Centro de Tratamento da Dor, portadores de fibromialgia, e o quanto elas se revelam, quantas habilidades elas colocam para fora e o quão lindo é quando ela coloca o corpo para ser ouvido através da dança. E isso tem um poder, uma capacidade, acredito eu, que você constata isso mais frequentemente, curativo não só para a alma, mas também para o corpo, até para aquele problema de saúde. Mas o programa Com Mulher, Só com Mulher, é muito bom, e a gente vai agora assistir uma outra reportagem, desta vez feita por Sueli Gonçalves, que revela a força do resgate da autoestima quando elas juntas, as mulheres, trocam experiências. Descobrir o seu próprio eu, sabendo que ele tem os defeitos, as rupturas, né, as dores, e conseguir transformar, transmutar, ver beleza onde muitas vezes só há dores e espinhos. Foi assim muito gostoso ser acolhida na Terra Shakti e chegar até aqui, ser acolhida por esse grupo de mulheres, mesmo sendo terapeuta, eu me encontrei assim, foi muito divino, assim, foi um encontro, eu cheguei assim, por sinais divinos. O cuidado com o corpo vai além da aparência física. Está ligado diretamente ao interior e essas mulheres se reúnem uma vez por semana em uma roda de conversa para ajudar umas às outras no encontro da autoestima. Bem, temos aqui uma pequena amostra dessas reuniões de trocas e partilhas nesse caminho do autocuidado e do autoamor rodeado de objetos do feminino. Muitas mulheres chegam aqui com várias questões relacionadas à autoestima também, à imagem, alguns sofrimentos que passaram, às vezes algum tratamento de alguma doença mais severa, que isso, né, fez com que ela despertasse algum lugar de dor, e isso mexesse com a autoestima, com o autocuidado. Então aqui, né, através de toda essa sabedoria ancestral, a gente traz um resgate desse feminino, que tem a ver totalmente com esse autocuidado e com esse autoamor. Com o falar e o ouvir, muitas mulheres encontram um apoio para superar momentos difíceis na vida delas, como o caso da assistente administrativa Aline Alves, que encontrou nessas rodas de conversa um apoio para um grande problema de saúde. E eu estava no processo de tratamento do câncer, certo? Eu tinha acabado de fazer a cirurgia de esterectomia e eu estava assim, debilitada emocionalmente. E ela percebeu isso, ela teve a sensibilidade e me convidou. No começo fiquei meio resistente, mas eu vi e eu me apaixonei. Hoje, com o diagnóstico de que venceu o câncer, a Aline busca ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma situação. É o meu maior desejo, sabe? Abraçar e ter contato com mulheres que passaram e que estão passando pelo mesmo processo que eu já passei. Eu sinto essa necessidade e o desejo de abraçá-las e acolhê-las. É um reencontro, porque a nossa essência é uma essência de muito nos amarmos. Então, quando a gente fala de estar num lugar de reencontro, é a gente perceber o nosso valor e, com isso, poder se amar.
Ai, Ana, que lindo, né? Você veja bem, com a sua experiência como palestrante, como psicóloga, você, como é que você vê essa questão dessa troca, né, de roda de mulheres? Quando elas trocam experiências, elas tiram um pouco o foco do problema, que às vezes a gente acha que é um problema da gente, que abala tanto a nossa autoestima, né, que nos deixam tão para baixo. Às vezes a gente acha que é só a gente no mundo, né? Exatamente, e essa roda de conversa, esse processo terapêutico, né, essa atividade terapêutica é muito enriquecedora, porque você não está sozinho ali naquele meio, tem pessoas que estão passando por coisas iguais ou piores, e ali é um momento de acolhimento, de você sentir-se pertencente a um grupo que lhe apoia, que lhe valoriza, que busca autoestima junto com você. E esse momento, né, de relaxamento junto com os cristais, com pedras, com incensos, né, que eles usam. Eu uso a roda de conversa no Sem Dor, sem esses atributos riquíssimos, só em ouvir as mulheres. Mas eles têm mais ou menos o mesmo objetivo. E é muito enriquecedor, porque você realmente mergulha fundo na sua essência, coisa que nós esquecemos, Michele, porque nós estamos nesse mundo materialista, midiático, né, em que vivemos, dessa sociedade líquida, como diz, né, Bauman. Então, nós perdemos totalmente, a nossa essência ficou perdida dentro de capas, máscaras e véus que nós construímos para nos proteger dessa sociedade do mundo de faz de contas. Porque fomos muito silenciadas? Muito silenciadas, fomos muito podadas, fomos muito bloqueadas. Observe que desde a infância, desde que nascemos, nossa ancestralidade da questão da mulher, nós carregamos sentimento de culpa desde o Jardim do Éden, passando pelas velhas escrituras que colocava a mulher como uma mera costela defeituosa né, do homem. Então, nós fomos sempre, nossa autoestima sempre foi colocada para baixo e não podia, e as mulheres que se rebelavam contra isso eram jogadas nas fogueiras da Inquisição como bruxas, eram tidas como hereges, enfim, eram pessoas totalmente marginalizadas só pelo simples fato de nós querermos soltar nossa voz para lutar pelos nossos direitos. Precisou, né, 2000 anos depois, 2023 anos depois, agora que a gente está vendo, conquistamos muita coisa, conquistamos. Com a morte, com o sacrifício de tantas mulheres naquela fábrica dos Estados Unidos. E ainda nos tempos atuais sofrendo muitos ataques, né? Muitos. Que afetam a nossa autoestima e mais gravemente, que é uma temática que a gente até nem escolheu falar, afetam a nossa própria vida, mas o registro sempre está aí, especialmente nessa semana do 8 de março. A mulher precisa mesmo provar algum tipo de poder ou ela só precisa tomar posse daquele poder que ela tem e não enxerga e blindar a sua autoestima perante todos esses ataques? Só tomar conta, sentar no trono para exercer o poder que ela já tem como rainha do universo, porque nós passamos a vida inteira sempre cuidando dos outros, a vida inteira a prioridade era os outros, e quando a gente olha para nós, para buscarmos a nossa essência, que é o primeiro passo para a autoestima, quem sou eu que vim fazer aqui? Qual minha índole? Qual o meu legado nobre? Né? Eu me conheço, o que eu quero, quais são os meus talentos. Então, quando você começa a mergulhar dentro de você, sair do mundo exterior, que está contaminado né, dessas coisas, desses véus que nos colocaram, que a gente colocou até para se proteger. Quando a gente começa a se desnudar, que é o que as terapias e as terapias alternativas fazem, desnudar e sua essência vir à tona, aí é que você vê o poder que você tem, o brilho, porque você adquire coragem, força, né, empoderamento e luz para poder você lutar pelos seus objetivos. Pois é, Ana, deixa aí a tua mensagem, né, final aí para essas mulheres todas nessa semana, que é uma semana em que a gente, né, tem que celebrar o poder de ser mulher, né? A gente agradecendo a sua presença aqui no nosso Câmara Aberta. Obrigada, gente. Então, mulheres, é isso. Amem-se, cuidem-se e se baste, porque homens amam mulheres felizes e não mulheres bonecas que se vestem para fora e esquecem da sua luz, que é intensa. Então, vão atrás do seu poder, que é imenso, e somos rainhas do universo. Beijo grande, feliz nosso dia, sempre.
E a todos Obrigada, vocês. psicóloga Ana Nery de Medeiros. O Câmara Aberta desta semana fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com uma outra temática. Fique ligado e até lá.